Olá, meu nome é Samara Torres e eu faço parte do grupo Pink. Nós somos alunos do professor Dr. Rubem Carlos Benanti, de Programação 1. Nosso objetivo principal neste vídeo é mostrar como funciona o código por trás do jogo do Pac-Man em linguagem C. Além disso, eu vou iniciar explicando um pouco da história e da importância desse jogo que conquistou gerações. Criado por Toru Iwatani em 1980, e produzido pelas empresas Namco, originalmente para os fliperamas daquela época, o jogo lhe dá o personagem Pac-Man, que precisa comer as pílulas espalhadas pelo labirinto e evitar ser comido pelos 4 fantasmas. O seu verdadeiro diferencial vem dos recursos simples que foram utilizados naquela época para programar os comportamentos únicos e dar as personalidades complexas aos 4 inimigos do jogo. Esse jogo tem uma história rica e é considerado um dos pilares da cultura dos videogames. Ele se tornou um ícone global e inspirou filmes, séries e produtos. O meu grupo vai explicar um pouco da estrutura e das etapas que formam um grande jogo que é o Pac-Man. Eu espero que vocês gostem e aproveitem a jornada pelo jogo tanto quanto nós. Boa tarde, meu nome é Gabriel Goulart de Barros e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o arquivo pacman.h e sobre a biblioteca ncurses, para que serve, enfim. O header, o pacman.h, ele é um arquivo tipo cabeçalho que ele armazena variáveis, ele armazena funções, ele armazena estruturas e outras informações que são compartilhadas entre diferentes partes de um programa, que no caso nosso é o projeto do Pacman. Dentro da pacman.h, nós incluímos a biblioteca ncurses. E para que serve exatamente a ncurses? A ncurses, ela se trata de uma biblioteca de linguagem de programação em C que permite a criação de aplicativos de terminal interativo para o usuário em um ambiente de linhas de comando. Bom, e a biblioteca ncurses, ela possui algumas funcionalidades relevantes que incluem a captura de entradas de teclado, que permite a criação de respostas de inputs do usuário, que no nosso caso seriam as teclas que o usuário apertar para o Pac-Man se mover. O suporte de cores e estilos de texto, que dão cores tanto para o Pac-Man como para os fantasmas, possibilitando uma interface mais atraente e confortável, a otimização para um desempenho eficiente e a estrutura de dados em destaque que nós mais usamos foram a struct pos, que é a struct que determina a posição no labirinto com as coordenadas x e y, de onde o Pac-Man pode se mover para cima e para os lados, e também a struct critéria, que contém critérios relacionados ao jogo, como o número de fantasmas, o número de pílulas, o tempo decorrido e a flag de reinício do jogo. Eu sou Arthur Azevedo e agora eu estou responsável por falar um pouco mais sobre a função MovePac. A principal responsabilidade dela é fazer o próprio movimento do Pac-Man, mas ela tem outras funções e condições inclusas nela. Por exemplo, ela proíbe que o Pac-Man avance as barreiras que são identificadas como a hashtag e tem outras condições também. Um exemplo é que a partir dela, ela consegue identificar se ela comeu um pontinho ou um pastilhão. E assim ela identifica para as structs se ela recebeu alguma pontuação ou se ela comeu algum pastilhão para ativar o modo de fantasma que o Pac-Man consiga comer. No movimento dela, a partir do movimento dela, tem algumas condições também. Por exemplo, as entradas laterais, que são os túneis, o Pac-Man consegue ser teletransportado caso ele acabe avançando nesse pedaço do mapa. Então, ele entra pela direita, sai pela esquerda, entra pela esquerda, sai pela direita. Ela é responsável também por outras condições que envolvem outras funções também. Então, essas condições são alimentadas a partir do Pac-Man, que ele é o principal do jogo. As configurações são baseadas de acordo com a movimentação do jogador e a partir daí são iniciadas outras funções. Um exemplo é que dentro da função do MovePac, ele conta, além da pontuação, ele conta cada pontinho que foi comido. O objetivo desse é que ele puxe a função de finalização do jogo, a Game Win, que assim ela consegue finalizar o jogo mostrando a vitória do jogador. Além disso, ela calcula os próprios pastilhões para ativar os modos de fuga do fantasma. Olá, eu sou Eric Luiz do grupo Pink e eu vou falar um pouco sobre a lógica de perseguição dos 4 fantasmas que são os inimigos do Pac-Man durante o jogo, né?
Os quatro fantasmas, eles têm lógicas de perseguição distintas um do outro, que é o que torna tão únicos e que requer estratégias específicas do jogador para lidar com cada um deles. Porém, eles têm alguns comportamentos em comum. Nominalmente, eles estão sempre alternando entre o modo Chase e o modo Scatter, num intervalo de tempo periódico. No modo Chase, todos eles tentam se aproximar do Pac-Man de uma forma ou de outra, enquanto no modo Scatter, eles buscam, eles invertem a sua lógica de perseguição normal para então tentar se afastar do Pac-Man. Os fantasmas são, eles também têm um comportamento determinado pela ativação de uma bandeira, uma flag, que é o que acontece quando o Pac-Man come uma super pílula. Quando isso acontece, os fantasmas eles assumem o seu comportamento do modo scatter e eles se tornam vulneráveis, podendo ser assim devorados pelo Pac-Man caso eles entrem em contato nesse estado. Eles retornam ao seu comportamento normal depois de um intervalo de tempo pré-determinado, e se eles forem demorados, eles podem respawnar também depois de um intervalo de tempo pré-determinado. A lógica de cada um deles é relativamente simples. O Blink é o mais agressivo e o mais simples, ele simplesmente tenta diminuir a sua distância com relação ao Pac-Man. A Pink é o fantasma traiçoeiro, ele tenta prever qual é a posição 3 passos à frente do Pac-Man para que ele possa então chegar lá e encurralá-lo. Em que é o fantasma maluco, ele, dependendo da sua distância do Pac-Man, assume comportamentos diferentes, imitando o Blink se estiver a menos de 5 casas do Pac-Man, imitando o Pink se estiver entre 5 e 10 casas, e imitando o Clyde se estiver a mais de 10 casas. E finalmente Clyde é o fantasma covarde, ele é o quarto fantasma a sair, ele sai na ordem que eu falei de cada um deles, dependendo da quantidade de pílulas que o Pac-Man come. E o Clyde, ele, se estiver a mais de 8 casas do Pac-Man, ele o persegue diretamente, mas se ele chegar a uma distância menor do que essa, ele corre para o seu canto favorito no canto inferior esquerdo do mapa. Obrigado. Meu nome é Melanie e eu vou falar sobre o Score e o Game Over. O Game Over ele é ativado através quando o jogo ele é terminado, ou seja, quando os fantasmas eles comem as 3 vidas do Pac-Man. E isso aí ela aparece na tela através de uma criação de uma nova tela pela N-Cush, que isso aí a tela é limpa e aparece lá o nome Game Over. Já sobre a questão do score, o score ele é impresso na tela, também utilizando uma tela criada pela N-Cush, e aí vai contar todos os pontinhos que o Pac-Man ele comer e também as pontuações dos pastilhões e dos fantasmas. E dentro desse período todo do jogo tem também a parte de pausa, que é quando você aperta o botão P, que é o botão de pausa, e ele também vai abrir uma nova tela utilizando a N-Cush, que vai estar lá visando, no caso, 3 opções para o usuário, se ele vai querer continuar o jogo, reiniciar ou até mesmo sair. E também tem o menu principal, que dentro desse menu principal também é onde foi aberta também utilizando o N-Cush, onde aparece para o usuário desenhos relacionados ao Pac-Man, que faz com que também apareçam 3 escolhas, que é para o usuário jogar, ver as regras do jogo ou também sair. Olá, meu nome é Lucas Vinícius, sou integrante do grupo Pink e vim aqui explicar como funciona a função respawn dentro do nosso código. Ela é bem simples de entender. Ela vai ser acionada quando houver uma colisão entre o Pac-Man e o fantasma, porém ela depende de algumas condições. Se o fantasma ele estiver no modo perseguição, ou seja, se o Pac-Man não estiver sob o efeito de algumas das pastilhas, quem irá sofrer a ação de respawn vai ser o Pac-Man, que voltará para sua posição inicial e perderá uma vida. Caso essa colisão ocorra e os fantasmas estejam no modo fuga, ou seja, se o Pac-Man estiver sob o efeito de alguma das pastilhas, quem irá sofrer a ação de respawn será o fantasma atingido pelo Pac-Man, que ele voltará para sua posição inicial, ou seja, dentro da casa. E por fim, essa foi a apresentação do grupo Pink sobre o projeto final O Pac-Man, e gostaríamos de agradecer ao nosso doutor professor Rubem Carlos Benanti por todo o conhecimento compartilhado nesse período e toda a orientação sobre o projeto. Obrigado.